Vamos para o período antes da ordem do dia. Temos o público presente. Sr. Fernando Jorge Queiré que quer intervir, depois também o Pedro Pinto, julgo eu. Faz favor de colocar as questões ou a questão. Eu queria colocar apenas duas questões que dizem respeito à intervenção que está a ter lugar na estrada que liga Queiré a Romão. A primeira é querer saber a calendarização da intervenção. E a segunda, eu queria saber se foram consideradas medidas tendentes a minimizar os inconvenientes das nuvens de pó levantadas pelos carros, que não deixam de passar, alguns deles a velocidade elevada, apesar de haver sinais de trânsito ou de sentido proibido. Eram só essas questões, certo. Muito bem, respondo já relativamente a isto. De facto, a estrada está em obra, como disse bem. Houve um atraso na planificação e na estruturação do início da obra, porque nós temos como ideia e pretensão também colocar saneamento básico nas povoações que ainda não têm, em particular Queiré, e por isso foi integrado numa segunda fase, porque também estamos numa fase final, isto só para enquadrar, do quadro comunitário de apoio, o 2020, e vamos integrar agora, no final do último trimestre do ano, o início do 2030, que é os financiamentos europeus que nos vão ajudar, que são obras caras, não é? No entanto, como houve morosidade dessa disponibilização do 2030, tomámos nós a iniciativa com recursos municipais de colocar essa tubagem antes de alcatroar a estrada e corrigir e reperfilar o traçado. E por isso é que no cronograma houve essa demora. Ora, no entanto, relativamente à calendarização que coloca e a minimização do pó, por exemplo, é uma preocupação nossa. Aliás, temos sensibilizado o empreiteiro para isso. Aliás, na semana passada estive com o vice-presidente, que ainda não estava de férias, a visitar a obra e pedimos ao empreiteiro para fazer uma rega profunda, não só para compactar, mas também para minimizar o pó, até por causa dos estabelecimentos comerciais, e estamos sensibilizados nesse sentido. Também alertámos os nossos serviços, sobretudo até a Junta de Freguesia, neste espaço até do comércio local, caso não houvesse esta rega permanente, haver ali os nossos meios de fazer essas compensações de rega, por causa do pó, como disse. Em termos de calendarização para concluir a obra, que também é relevante neste enquadramento, a nossa expectativa, não sei agora precisar qual é o prazo, mas se não estou em erro, é 18 meses a obra, já está em curso, houve este interregno, entretanto, suspensão por causa do saneamento, da tubagem, conforme referi. Não sei dizer, mas podemos, entretanto, verificar esse prazo até quando é que está previsto o términos, para poder esclarecer até à conclusão da obra. Mas neste momento não consigo dizer o mesmo, porque não tenho aqui o processo da adjudicação e até quando é que vai. Mas poderei, entretanto, até ao final do serviço, o engenheiro, o chefe de divisão, poder esclarecer isso, neste caso, em concreto, para que fique elucidado. Obrigado. É verdade que semana passada, penso eu, a empresa que tem a obra passou com um tanque. Mas eu penso que aquilo que fizeram não é suficiente. Não resolve grande coisa ao problema. Porque aquilo tem faixas de alcatrão, tem duas faixas de alcatrão, uma de cada lado do saneamento. E o que fizeram foi pôr água. Ora, no alcatrão a água não faz grande coisa. É evidente que faz nas bermas, nas valetas, faz. Mas se eu não tirar a terra que está em cima do alcatrão e aquela maneira de deixar cair a água em espalha, a espalhar, não tira a terra, tirou alguma, é evidente, mas não de modo a os carros que passarem nas faixas de alcatrão continuam a fazer poeira. Ok, vamos verificar isso, vamos pedir aos serviços para que essa zona, que ainda tem alcatrão com a areia, para ser limpa, eu, por para exemplo, não... à frente da minha casa, o que tenho andado a fazer é varrer, pegar numa vassoura e tirar a terra de cima do alcatrão e pô-la na valeta. Sinceramente. Pois. Ok, vamos pedir aos serviços para, com estes contributos e com essas
com esses acertos que me parecem adequados, não é? De tirar de cima de Alcatrão as areias ou aquilo que tenha sido os sobrantes da abertura da vala, que é isso que está a referir, Exato. para poder limpar. Por outro lado, tem lá os sinais de trânsito proibido, mas não sei porquê. Os carros passam, ninguém controla, e eu penso que era importante ou arranjar alternativas para as pessoas, ou então pôr um limite à velocidade com que os carros podem passar. Porque se alguns passam devagar, e quando passa à minha porta e eu estou na estrada, eu faço questão de... mas outros, é como se aquilo não estivesse com intervenção. Certo. Mas todas estas coisas, é evidente, depois é preciso controlar, não basta pôr, porque agora temos lá os sinais de sentido proibido e de trânsito proibido, inclusive, mas... A abertura da vala para o saneamento está concluído esse processo. Efetivamente, agora está na fase dos muros e dos alargamentos e, portanto, a seguir será feita a reposição de piso, mas vamos verificar essas preocupações e a questão também da sinalização, conforme diz. Okay. Muito obrigado. Há uma questão que queira colocar, os seus vereadores, relativamente a este assunto? Não, relativamente à questão que colocou o Sr. Fernando, nós também trazíamos o assunto para abordar, sobretudo porque no que diz respeito à sinalização, já há pouco tempo que passei no local que refere e no momento em que passei estava ainda a sinalização em papel. Portanto, não sei se é uma situação que permanece, portanto estava num cartaz a indicar o sentido da circulação. Eu segui o sentido da circulação, conhecia a obra e contornei mais ou menos, mas de facto depois vi-me com alguma dificuldade para aceder à zona da igreja e acho que é um aspecto importante, portanto, não só vermos se conseguimos limitar os constrangimentos, Claro que sim. no pó que é levantado e que isso causa aos moradores, nós queremos dar condições aos moradores no curso da obra e depois da obra. Certo. Mas também ver se a sinalização está adequada, porque no momento em que passei lá não estava, porque era improvisada, não era uma sinalização definitiva e com certeza teremos sinais para colocar, ou nós, a empresa prestadora, aquilo que estiver consignado Sim, no contrato. Não sei se o Sr. Fernando detectou o mesmo problema ou se essa... Não, lá não tem agora indicação de nenhuma alternativa. Pronto. Diz Porque a estrada... trânsito Proibido. Pronto. Só para moradores. Na altura em que eu fui... E cá em cima, junto à rotunda, tem um sinal de sentido proibido. Lá em baixo, ao pé do centro escolar, tem o trânsito proibido. Sim. Cá em cima na rotunda, tem um sinal de sentido proibido. Exato. Sentido proibido só para moradores, faz sentido, como diz e bem, é que toda a gente está aí a passar, não é só para os moradores. Pois, mas aí tinha que ter ali uma pessoa permanente para saber se era Não, mas morador pode ter ou lá não. rotas alternativas, não é? Pois, eu, é por isso, exemplo, sim, saio da minha casa e eu moro à frente do Fernando Brito. Certo. E não vou para a estrada, vou para um passo, Claro. passo a meio do povo e venho sair cá acima àquilo que a gente chamava antigamente a estrada. Certo. Sim, sim. Mas é essa via, essa alternativa que não está assinalada. Esteve durante um curto espaço de tempo, esteve assinalada com um sentido obrigatório quando andavam a fazer a intervenção A vala. exatamente para baixo. A questão é que está estás a ajustar na sinaleta. Ok. Não é? Porque Vamos mandar ver o trânsito proibido já não faz sentido nenhum quando já está implementada a tonelagem do saneamento, porque se calhar a sinalética que ali devia estar seria outra. E se calhar era importante rever exatamente. Claro, sim. Vamos reavaliar essa questão com os serviços. Sem prejuízo. Veria hoje já não, mas amanhã vai uma equipa verificar o que está bem e o que está mal e chamar um empreiteiro para fazer esse reacerto. Isto sem prejuízo, lá está, das preocupações Claro, que o Fernando trouxe e que são muito bem. Todas elas serão vistas, estando lá a equipa avaliam as preocupações. Mas durante o dia da manhã vamos tentar que façam essas avaliações. Há uma outra questão, mas essa é muito particular, eu não sei se é que eu costumo fazer. É que em frente do meu portão, não sei se aquilo vai ficar mais alto, eu tinha lá duas manilhas e depois tinha uma queda de água e à frente do portão tinha uma passagem de água por baixo. Agora, eu desconfio que a estrada vai subir e eu não quero que nestes tempos que correm, de repente há uma enxurrada, que a enxurrada me entre no quintal dentro. Depois deixem-nos o contacto também para verificar essa situação. Certo. Se fizer o favor, está bem? Que é para caso concreto, tem que ser visto no local. Sim, é o número 14. Ok.
Sim, mas convém falar consigo para pôr o problema e ser contactável. Muito obrigado. Pedro Pinto. Olá, Bom dia, boa tarde. e a todas. Bem, há uns, talvez anos, a esta parte, eu como vivo no bairro da Serra, no prédio da Escola de Condução, tenho tido a preocupação de observar a vista para a zona industrial e de enviar, também face ao defeito de formação como arquiteto paisagista, estas questões são muito caras. E fui verificar se havia algum plano pormenor disponível online, se poderia ser consultado e o que é que dizia relativamente à arborização, ao enquadramento e ao envolvimento dos lotes e das parcelas. Daquilo que eu consultei online, os planos pormenor, neste momento, do que eu consegui ver, não encontrei nenhum plano pormenor disponível no site. A informação que encontrei refere-se a uma resolução do Conselho de Ministros de 2004, em que é referido que as áreas verdes de enquadramento e proteção de cada parcela é envolvente, conforme indica o plano pormenor para aquela área, no regulamento, compete à Câmara Municipal estabelecer as medidas concretas ao cumprimento de condições de enquadramento paisagístico de cada empreendimento. Quer dizer, portanto, isto é uma resolução de 2004, nós estamos numa constante expansão da zona industrial, que é positivo, obviamente, mas não sei se estão a ser calculadas as operações de enquadramento e proteção dos vários taludes, que continuam completamente a descoberto, o que até pode ser de alguma maneira perigoso por causa de questões de erosão, etc. Não sei o que é que a Câmara Municipal sobre o assunto consegue adiantar, mas fica aqui a minha preocupação por não verificar. Haverá locais em que esse enquadramento está feito e os lotes estão arborizados e há alguns até que recentemente foram arranjados na zona da antiga CTV, não é? Tenho essa ideia. Não sei se é um processo demoroso que irá levar o seu tempo, mas acho que haveria alguma urgência, até porque, e como referiu o senhor que interveio antes, as questões atualmente das intempéries muito bruscas podem trazer alguns problemas naqueles taludes muito despidos, não é? Esta é uma das questões. Depois tenho aqui três questões rápidas, que é sobre o estado de funcionamento dos equipamentos de apoio ao ciclista do Centro VTT. Eu dirigi-me há pouco tempo aqui mesmo a estes equipamentos e não verifiquei que estivessem em funcionamento. Questionei no Facebook da Câmara e disseram que ainda não tinham sido recuperados depois dos últimos atos de vandalismo. Não sei se há previsão de serem colocados em funcionamento em breve. Como o verão está aqui e há bastantes turistas, fazia sentido estar em funcionamento. Pergunto também se está prevista alguma ação de manutenção do PR3 que passa em Alcofre, que há poucos dias tentei percorrê-lo com alguns turistas e tem ali o espelho de água junto à estrada e tentámos depois percorrer, mas estava, portanto, a necessidade de manutenção era impossível de percorrê-lo. E também, na mesma sequência da recuperação da zona de lazer de Vila Nova, portanto, aquele espelho de água em Ventosa, que obviamente não há água, mas acho que fazia sentido ter algum cuidado naquele espaço que está abandonado, não é? E para não dizerem que eu nunca elogio, parabenizo as ações de recuperação do ano marinho, até porque é um espaço que me é muito tenho carinho por aquele espaço porque foi o Clube da Floresta nos anos 90, na escola preparatória, que dinamizou aquela ação. E também, por último, sobre as obras a decorrer na envolvente ao fontanário da Senhora do Castelo. Não sei se é da competência da Câmara, se será a Junta, se será a Confraria, junto do fontanário, porque não sei se está a ser levantado o empedrado, se está a ser colocado asfalto, mas de alguma maneira questionava sobre isso. Sim. Obrigado. Obrigado. Começo por fim. Esta questão da confraria é a questão do arranjo do empedrado, como estava irregular, foi toda ela reposta novamente com paralelos. É isso que está a ser feito a intervenção. Quanto ao espelho de água de Ventosa, como sabemos todos, infelizmente, com as intempéries de 2019, toda aquela zona de Vila Nova e aqui a Vila e outros rios foram completamente abalroados com as chuvas, com as enxurradas, as pedras, a madeira dos incêndios,
e está prevista esta área de lazer. Como disse bem, não consegue fazer nesta altura a retenção da água por causa ou falta de água, mas também de quando ela foi nos anos 2000 e pouco, foi construída e tem esse problema. No entanto, a área envolvente, houve pequenas intervenções, sobretudo a nível da arbóreo, das árvores que lá estão. Está previsto agora neste concurso que está na fase final de recuperação de muros e também de requalificação das áreas marginais produtivas, também fazer ali uma pequena intervenção neste espelho de água de Vila Nova Ventosa. Quanto ao PR3, eu não tenho a informação toda, mas sei que todos os percursos pedestres temos uma equipa em permanência na intervenção no setor dos percursos e na vertente turística, e ele foi intervencionado normalmente. É muito pouco. Pedro, posso só perguntar quando é que foi? Quando é que foi? Há dias. Há dias, menos de uma semana, portanto, foi durante a semana passada. Nós temos, pelo menos em todos eles, pelo menos uma intervenção de fundo, se possível 2, por ano em cada percurso, ou procuramos fazer isso, como também no centro BTT e a questão da ecopista, integrada nessa estratégia. Depois, a questão dos PRs, como estão nas freguesias, as juntas de freguesia a ajudarem aqui, pelo menos naquelas zonas mais úmidas, onde há sobretudo silvas, onde é mais difícil transitar, fazerem aqui um complemento e um apoio a esse tipo de funcionalidade que nós queremos e gostamos de garantir. Quanto ao equipamento do centro BTT, efetivamente ele foi vandalizado, foi recuperado, não sei se neste momento já está operacional, peço desculpa, vandalizado várias vezes, nomeadamente até na moeda para fazer a lavagem das bicicletas, meterem lá outro tipo de materiais e aquilo o bloquear e ter que praticamente ter que ser o equipamento todo desmontado. Portanto, tem havido algumas tentativas nesse sentido. Neste momento efetivo, hoje, também vamos procurar saber se está operacional. Quanto à requalificação da zona industrial, dar uma novidade que tem a ver com isto que o Pedro estava a referir, efetivamente toda a área de ampliação do parque industrial, neste caso do Monte Cavalo, seja em qualquer uma das vertentes, como sabem bem, estava todo eles imparcialmente, ainda está ocupado por eucaliptal, em várias faixas privadas, e as aquisições têm sido consecutivas e a conversão tem sido para os lotes, efetivamente, de ocupação industrial, e temos para uma novidade que resultará positivamente nos próximos dias, que é a continuidade do acesso e da servidão e criação de mais lotes, digamos assim, na vertente sul, de ligação a esse espaço próximo da ecopista, ou seja, parte daquela área de intervenção. O que queremos fazer no futuro é que para a serra, não é? Sim. O que queremos fazer é, com a abertura dessa estrada, por isso é que não fizemos na parte de qualificação parcial paisagística, é que entre a ecopista e entre o talude da futura estrada haja aqui uma intervenção com folhosas, não só para criar ali maior harmonia arbórea com a ecopista, mas também, por sua vez, com os futuros lotes que irão ser criados, ou seja, junto do túnel, ou por cima do túnel, 200 metros acima do túnel do Monte Cavalo, ligará essa estrada e depois ela manterá uma distância à ecopista e haverá lotes a montante. Portanto, toda aquela zona vai ser requalificada em termos de lotes, para lotes. A parte sobrante será requalificada em termos paisagísticos, como disse bem, que também pretende que sejam estabilizados estes taludes, seja com a parte arbórea, seja até com arbustos ou até com gramíneas que façam a sustentação dos taludes. Portanto, esta intervenção é estrutural na ampliação para criar, se não estou em erro, mais 14 ou 15 lotes. Depois sim, a nossa ideia é que, primeiro, entre a ecopista e a futura estrada, haja essa requalificação arbórea sobretudo. Depois as outras é nos lotes ou nos taludes dos lotes que seja feito noutra dimensão. Já agora dar nota de que tivemos aprovado no PRR uma pequena candidatura para gestão da água de maior eficiência, mas também de colocação, poda de algumas árvores e ao mesmo tempo de plantação de outras em espaço público aqui
no centro da vila, porque só dá para os espaços urbanos ou que sejam contíguos. Portanto, faremos uma arborização, julgo, próximo de uma centena de árvores, e iremos colocar um sistema de rega no Parque da Liberdade, com essa utilização de águas, que é das valias da candidatura para ser aprovadas, utilizando água dos rios ou água dos fluviais. Portanto, esse projeto é para implementar logo possível, quando recebemos o contrato, para assim lançar o procedimento concursal e fazer as podas. Portanto, está alinhado àquilo que um bocadinho que o Pedro acabou de dizer. Portanto, são estas questões, mas o investimento da aprovação da candidatura no âmbito do Portugal ainda 2030, na fase do Uber Booking, será na ordem de 1 milhão de euros de investimento, o que permitirá fazer mais uma ampliação e os terrenos que adquirirmos poderem ser transformados, áreas que hoje eram, ou que antigamente eram, áreas de acácias e eucaliptal, serem transformadas em áreas produtivas e industriais, requalificando também, dentro do possível, toda a área marginal de taludes e aqui também próxima da ecopista. Não sei se sim, tem... mas não estou só a questionar sobre a área nova de expansão, estou a questionar sobre a área consolidada da zona industrial e todos os taludes que a gente já vê e que estão relativamente ao descoberto. Não é? Sim. Até porque alguns, não tenho a certeza, mas creio que há áreas do lote em que será responsabilidade do próprio, era isso que eu ia para dizer. E que tem que ser a Câmara, provavelmente, fazer alguma fiscalização daquelas... É isso, estamos sensibilizados, os empresários, porque muitos deles estão a se instalar agora, como sabe, fazerem essa requalificação paisagística dentro do lote próprio, tudo que é espaço público. Vamos tentar, porque como sabe, estamos sobre esta fase, depois das intempéries, e a questão aqui, estamos a falar aqui em particular, do Rio Zela, fazer esta intervenção de fundo, não é garantido, como já é público, que haja o apoio devido de um contrato que assinámos e que foi homologado pela CCDR, leia-se pela tutela, no âmbito também das intempéries de Elci Fabian, de uma elegibilidade de 900 mil euros dos 61 municípios. Fomos o terceiro concelho, no âmbito das infraestruturas públicas, também essas, que referiu, sobretudo aqui no centro da vila, em que a tutela no Fundo de Emergência Municipal, que é um fundo nacional que foi disponibilizado de apoio aos municípios, que a candidatura pode ir até 60%, só nos disponibilizaram 25%. Quer dizer que enquanto os 300 mil euros que são devidos ao município de Vouzela e aos outros também tiveram prejuízos no âmbito da calamidade Elci Fábio, em 2022 a nossa expectativa é que esses recursos devidos nos fossem transferidos, porque foi reconhecido 900 mil euros de prejuízos, não é? Tirando esta questão dos rios, que eu estava a dizer, em concreto dos muros, que é outra candidatura. Agora, enquanto isso não acontecer, nós queremos estabilizar esta questão ribeirinha, esta questão das infraestruturas rodoviárias, e aí sim, quer com este projeto que acabei de dizer da Zona Industrial de Monte Cavalo, quer a intervenção privada no domínio individual cada um, tudo o resto queremos continuar a requalificar, mas temos que fazer isto de forma faseada, porque os recursos não são ilimitados e temos que fazê-lo de forma progressiva. Mas temos isso em mente porque também gostamos de ver os taludes e a encosta com outra observação e com outra qualidade. E, portanto, temos isso também em mente. Agora, tem que ser de forma faseada, porque, entretanto, aquilo que era expectável alterou-se. E, portanto, temos que ir fazendo a gestão, quer corrente, quer daquilo que era estas necessidades, porque, entretanto, as estradas, e temos concursos e procedimentos concursais a decorrer, sobre este chapéu dos 900 mil euros, com a expectativa de receber de 600, como ainda só nos deram 250, temos que ir fazendo uma gestão em função desse recurso, como de outros projetos. Mas fica essa nota e vamos trabalhar. Sim, não esqueça da nota da falta de documentos online relativamente aos planos pormenores. Ok. Muito bem. Alguma questão? Não, apenas dar nota que estas preocupações paisagísticas que são referentes às zonas industriais, não só de Monte Cavalo, mas também das demais no Conselho, já havíamos, portanto, alertado para as mesmas na reunião do Executivo 26 de maio, inclusive alertando também quanto à estratégia que estava a ser elaborada para o aumento das zonas industriais, o que é que estava previsto, e, portanto, urge, claro está, tê-las em consideração e claro, zelar pelo património
paisagístico que se lhe impõe, não é? Eu ia só aproveitar também já agora para recordar outra questão que foi falada também, está relacionada com o estacionamento na Faurécia, portanto vermos dentro do nosso aumento do espaço como é que podemos acomodar e resolver os problemas que já existem no atual, e isso parece-me importantíssimo na estratégia da ampliação, para não criarmos hoje amanhã uma ocupação dos lotes que impeça depois a resolução deste problema, independentemente dela ser privada ou pública. E já agora também deixar aqui uma nota, apesar de ser um lote privado, portanto, por cima precisamente do percurso pedestre que passa no túnel do Monte Cavalo, temos o acesso à Constálica. Não sei se está a ver, a passagem por cima do túnel até o acesso à Constálica não tem vedação, portanto, parece-me que oferece algum perigo aquele acesso em concreto. Uma criança, eventualmente, que por lá circule, pode eventualmente... Está a ver o túnel? Sim, tem o seu acesso, mas tem o acesso vedação. passa por Julgo cima. que tem vedação. Não tem. Não tem. Era uma questão que eu acho que sim. O próprio verá, não é? O privado verá se lhe interessa, mas no nosso caso também se calhar. Nós fizemos, sim, nós no âmbito, já agora a esclarecer isto, no âmbito da qualificação da ecopista, do trabalho que está a ser feito, de interligação até com o município vizinho de Oliveira de Frades, fizemos o revestimento do túnel, desse túnel e dos outros todos, não é? Eu julgo que terá, mas é uma questão que vamos verificar. Quanto à Faurécia, já trouxemos este assunto a uma reunião de Câmara e que, conforme eu referi, e está pensado, fizemos várias tentativas desta questão ser tratada há cerca de 3 anos para criar ali mais conforto de oferta, mas da parte da administração da Faurécia, a solução que nós propusemos não era vista com bons olhos para a administração central, isto é, preferem comprar um espaço próprio para fazer um estacionamento da própria empresa. E essa questão, conforme eu referi na dita reunião última, é que isso é possível com o que está a ser feito agora, que é com a criação daquele desaterro, exatamente, criar uma eventual acessibilidade a 2 lotes que estão ali naquela zona e aí sim criarmos ou privado ou público, mas eu diria que certamente até fará mais sentido que seja público. Porquê? Porque é na margem da estrada, criar ali em Espinha cerca de 20, 25, 30, o que for possível de estacionamento nessa acessibilidade. Portanto, isso só é possível com o desmonte ou com a tiragem daqueles inertes para depois poder fazer essa questão também já tinha sido vincada e temos isso em mente e vamos, com o evoluir, perceber o espaço ou os lugares que podem ser acomodados para apoio à Faurécia. Essa é uma questão benéfica, fomos nós que trouxemos a questão do estacionamento e o Sr. Presidente, na realidade, nessa reunião, portanto, explicou-nos que tinha havido já esses contactos, quer com a Faurécia, quer, no fundo, o estudo interno para perceber como é que podia ser resolvido. Portanto, aqui, eu acho que a nossa preocupação com a zona industrial é, eu pensei que o Pedro ia referir isso, a questão paisagística, não é? Portanto, tentarmos ver de que forma é que a progressão da zona industrial pode ser equacionada para não causar um grande impacto visual no seu alargamento. A segunda questão estará relacionada com a resolução dos problemas que já existem, nomeadamente do estacionamento na Faurécia, que perturba a circulação na via pública e que convém calcular e que já há alguns anos que tem vindo a ser abordado. E pronto, e a terceira está relacionada com a arborização e com a maneira como os particulares tratam os lotes. Se puder ver esta questão do acesso à Constálica, pareceu-me todos os dias que lá passo que ela não está abordada, mas posso estar equivocada. Muito bem. Não sei se posso dar só mais uma nota, já agora. Pronto. Em relação ao percurso em Alcofra, tanto quanto percebi, houve uma alteração no PR. Portanto, antes era um percurso circular, que estaria limpo. Entretanto, houve uma alteração na circulação, ele estava limpo e mantido pela Junta, também ao abrigo da delegação de competências, e neste momento houve essa alteração, e fruto dessa alteração é que será necessário fazer estava previsto até um percurso na Sopa Seca, que foi cancelado por causa das condições climatéricas. Sim, na parte da manhã. Exatamente. O que neste momento, e se calhar, porque esta visita tem uma semana, que nós neste momento não podemos fazer limpeza.
E a vegetação cresce, que é uma coisa fora de série. Portanto, ele estava em condições para ser feito no dia 16 e foi cancelado por causa das condições que não o permitia fazermos percurso. Entretanto, nestes 15 dias, quase 3 semanas, o crescimento da vegetação acaba por, e nós não podemos querer fazer limpezas agora, portanto estamos proibidos de fazer. Portanto, Pedro, mas só situar onde é que foi, onde é que era em concreto? Está assinalado junto a uma zona que tem até uma pequena represa fluvial. Sim, sim. Ou é a Serra ou é São Pedro? Como? As duas represas Sim. que passa, ou é o São Pedro ou é a Serra. É a estrada que vai para o Espinho. Mas o da Serra estava limpo. Não, É só para aquilo é saber. mesmo a ribeira de Alcofra. Certo. Portanto, eu posso localizar-se. Pronto, então depois E- damos só mesmo, conhecimento quando for para percebermos possível, isto. Ou neste sim, momento, como fazer, disse a não. vereadora, não se pode intervencionar Certo? a questão. Mas não houve então alteração no percurso. É o mesmo percurso que está. É o que está homologado, sim. Ok, que é o que está no Wikiloc. No Google Sim, Maps sim. está mesmo como Praia Fluvial de Alcofra, portanto, onde passa a SEM 1310, Isso é a Serra. É. É a Serra. essas designações É a Serra, é o local a não Serra. conheço na zona. É uma zona, como sabe, e verificou, muito úmida. Sim, que é junto à linha d'água. é junto à linha d'água, portanto, em 15 dias, 3 semanas, a vegetação cresceu e criou essa questão. E não é só silvas, aliás, é sobretudo, há de ser o tipo de vegetação até herbácea, mais à base da herbácea. Sim. Passa no meio de campos agrícolas. Isso, claro. E, portanto, acredito que seja difícil de manter, e ainda mais com As temperaturas restrições altas. que temos Isso. de utilizar máquinas Muito de bem. corte. Muito obrigado. Vamos entrar então no período da ordem do dia. Apreciação e aprovação da ata da reunião de 28 de julho. Alguma observação relativamente ao conteúdo? Sim, no período antes da ordem do dia, não sei se podemos abordar as autorizações. Desculpe, que temos ou- tem razão. Peço desculpa. Voltamos atrás. Diga, faz favor. Peço Pronto, desculpa. nós trazíamos a questão que já foi abordada pelo Sr. Fernando, Sim, sim, sim. nomeadamente esta da sinalética vertical, que está improvisada, eu suponho, pelos moradores. Outros moradores também nos fizeram chegar esta preocupação, nomeadamente o pó, que é, pronto, realmente para quem está lá é o maior incómodo deste tipo de intervenções, e damos proporcionado essa questão. Entretanto, também tínhamos trazido aqui à reunião há uns tempos uma exposição feita por um município que já foi respondida pela Câmara, o Sr. António Lúcio Santos, de Moçambique, certo? Pronto, é aquela exposição relativamente ao muro. Ele, entretanto, mandou uma resposta a essa comunicação que eu fiz, entretanto, chegar agora para o vosso endereço de e-mail. Queríamos dar nota de que estamos a finalizar a análise do regulamento das viaturas municipais. Faremos o envio esta semana e gostaríamos que fosse levado dentro das possibilidades de análise do vosso gabinete jurídico a efeito na próxima reunião. E gostávamos também de questionar relativamente ao acordo, ou qual é o ponto de situação das negociações com a tutela regional, com a ACES, da Almofões, relativamente à abertura das extensões de saúde, das 4 extensões de saúde. Portanto, falamos de Queirã, Câmara, Campi e Alcofra, precisamente. Muito bem. O acordo, esta questão do acordo, da última reunião com os senhores presentes junto em causa, Câmara, Campia, Queirã e Alcofra, o ACES com a ARS do município, foi demonstrado claramente a questão de que a decisão da reorganização é da tutela e da parte do... Nós sempre pugnámos, desde longa data, pela reabertura, e o argumento que nos deram, só para enquadrar e percebermos todos aquilo que esteve em cima da mesa, encerrar as tensões foi com o pretexto da pandemia. Encerrar por causa de fazer o controlo sanitário, não haver meios humanos e operacionais para manter as tensões. Esse foi o argumento e foi a justificação. Depois, com a candidatura dos profissionais de saúde para uma unidade de saúde familiar, no sentido de ser aprovada essa mesma candidatura em Vozela,
o que nós dissemos e enaltecemos é: não somos contra remodelações e reorganizações de serviços, somos contra o encerramento das extensões. Queremos que sejam reabertas as extensões. Nesta última reunião houve várias, já expliquei isso em vários momentos, é que as autarquias e o município, em particular, está disponível para dar o apoio necessário, porque uma das questões fundamentais que colocavam eram os recursos humanos administrativos para que houvesse a reabertura. E foi essa proposta que fizemos, de disponibilidade, até porque as competências, há a intenção que elas transitem para o município, vou usá-la como para todos os outros, não só as infraestruturas, mas também o transporte, a gestão dos assistentes operacionais, mas que não seja argumento não reabrir as extensões de saúde por a falta de recursos ou meios, quer humanos, quer materiais de funcionalidade das extensões de saúde. E, portanto, foi essa a nossa proposta, da parte da senhora diretora, ou das senhoras diretoras, leia-se a nível local, regional, também da ARS e do Ministério, leia-se o Ministério. Estamos a aguardar essa tomada de decisão e de posicionamento, mas nós estamos expectantes e queremos que as extensões sejam abertas. Achamos que não há argumento nenhum relevante, porque não muito longe do nosso concelho houve outras extensões que já reabriram. E, portanto, se já reabriram, porque é que as nossas não reabrem? É uma questão do local, é uma questão regional, é uma questão de, diria, política. Pois bem, haja decisões, porque as nossas populações precisam das extensões e da proximidade. E sempre lutámos por isso e vamos continuar a lutar para que as extensões de saúde sejam as 4 reabertas. Foi isso que dissemos sempre nas reuniões. E aguardamos. Estamos a aguardar resposta a uma comunicação nossa relativamente... Com todas estas entidades, colocámos em cima da mesa a nossa disponibilidade para apoiar nesta dimensão. Agora, dimensão técnica, médica, não é o município que decide sobre isso, nem tem competências para isso, é o Ministério da Saúde. E, portanto, disse eu e a senhora vereadora, numa reunião que tivemos com a doutora Rosa Reis Marques, esta preocupação da reabertura das extensões de saúde. E não vou partilhar aqui aquilo que foi dito, mas, efetivamente, houve uma sintonia num momento muito interessante que gostámos de ouvir. Agora, depois na reunião online, as coisas já não foram bem assim. Portanto, nós gostamos de que as posições sejam firmes e que não sejam coerentes e que haja mudanças em função dos participantes nas reuniões. E, portanto, aguardamos, mas queremos que o problema seja resolvido. Disponibilidade de utilizar recursos públicos, humanos e materiais e financeiros para criar condições nas extensões de saúde. Pois bem, aguardamos que o Ministério decida. É isso que está em causa. A nossa sugestão é não fazermos aqui um compasso de espera que seja sinergia. Portanto, voltarmos ao tema com brevidade para conseguirmos que de facto sejam abertas. Sim. A questão já foi por nós trazida também em 14 de março na reunião do Executivo, e já nessa altura o Sr. Presidente disse e afirmou que teria tido já estas 2 reuniões. E eu vou questionar. Sim, pronto, sim. As 2 que agora mencionou, e portanto vou questionar se, entretanto, e após esta reunião, se houve mais algum desenvolvimento. Acho que era isso que efetivamente também pretendíamos saber, ou se urge tomar alguma diligência, não é? Sim. Para não estar aqui temporalmente indefinida a situação. Seguramente, com a ARS tivemos 2 reuniões, uma online e outra presencial, mas sobre esta temática já tivemos mais de 5 reuniões. Portanto, não podemos obrigar as pessoas, podemos pressionar. Agora, há uma questão que nos absorveu, entretanto, relativamente a este tema, que também não é menor. É que, com a famigerada delegação de competências nos municípios da saúde, disso estamos a falar, o nosso centro de saúde tinha uma proposta para remodelar o centro de saúde, 264 mil euros. Os nossos serviços, e o engenheiro Pedro esteve lá, os nossos serviços técnicos, sabem quanto é que foi a avaliação para fazer, porque agora é preciso eficiência energética, estamos todos de acordo, mas não pode ser só para algumas coisas. Quanto é que custa
fazer a substituição de telhado e da caixilharia, pelo menos, estamos a falar de mais de 900 mil euros. Reparem, se o município, conforme havia essas intenções, houve municípios que aceitaram, de aceitar as competências, 264 mil euros para 900 mil euros, vejam bem o buraco que iríamos criar nas nossas contas. Entretanto, veio cá, por pressão que fizemos com a ARS, veio cá uma equipa técnica e a equipa técnica está em sintonia connosco. Tem razão, sim senhora. Se calhar não é 900, se calhar é 1 milhão de euros. Só para verem a dificuldade relativamente ao processo da saúde, estamos a falar de uma questão, começámos nas tensões. É primordial, é urgente, vamos em frente. A questão da infraestrutura, que não aceitamos, e já o disse também na Assembleia Municipal, não aceitamos ficar com a infraestrutura, por exemplo, o Centro de Saúde, já não falo de uma viatura para transitar para o município de 1974, uma 4L, para fazer o transporte dos profissionais, mas relativamente ao edifício, preocupa-nos, que também que nos preocupa, uma proposta começou pela Degal, 211 mil euros, quando fomos reunir com a IRS já era de 190 e qualquer coisa, e a última proposta é 160 mil euros por ano, para a gestão toda corrente, foi sempre a diminuir. Houve municípios que pediram um valor muito específico, quase ao cêntimo, e foi atribuído, de acréscimo, mais de 70 mil euros. Pronto, são estas preocupações, só para enquadrar. Na parte dos municípios que proximamente geograficamente aceitaram as competências em saúde e até do ponto de vista financeiro, nomeadamente na Menta da Beira, Cabral do Sal, a experiência não tem sido negativa, mas acho, e estamos de acordo aí, isso envolve um processo de negociação, quer das verbas a transferir relativamente à reconstrução do edificado, quer do ressarcimento das competências que são absorvidas. Portanto, estamos alinhados e de acordo com a necessidade de serem assegurados os meios para executar as competências. Agora, do ponto de vista da abertura em concreto das extensões de saúde, eu acompanhei alguns processos de reabertura informalmente aqui da região, eles são feitos numa negociação intensa. Pronto, e se calhar estamos a referir-nos à mesma extensão de saúde que foi reaberta há pouco tempo. Há pouco tempo, já há uns meses. E de facto esta insistência é necessária porque há uma resistência das estruturas, muitas vezes há uma resistência das estruturas em prestarem este tipo de serviços de proximidade e é do interesse do município, nós também incluídos, não é? Enquanto elementos do Executivo, que de facto essa pressão seja mantida para garantirmos que as extensões são abertas, até porque considerando a reorganização do SNS, que se antecipa bem a ocorrer em 2024, com novas funções atribuídas à ARS, com uma nova reorganização das ARS e dos ACES, podemos perder aqui um comboio e uma oportunidade de as reabrir. Eu diria que é agora muito. Já andamos nisto há muitos anos relativamente às extensões de saúde. E isto não é o termo, no meu entender, não é negociação. Isto é uma questão de seriedade. Uma questão de seriedade. Eu não tenho que negociar nada. É questão de dinheiro público ser avaliada uma infraestrutura, ou infraestruturas, ou a reabertura das extensões de saúde. Não é preciso negociar. Não devia ser necessário negociar. Encerrou com a questão, as extensões de saúde, com a questão da pandemia, automaticamente devia de haver orientações superiores, é para reabrir. Se reabrem num lado, porque é que não reabrem no outro? Negociação? Não tem que haver negociação nenhuma. Se há uma política de proximidade, que todos pugnamos, próxima das pessoas e de serviços médicos ou às nossas populações, o Governo devia decidir. É para reabrir, ponto final. Não é negociação. Nós tivemos que fazer negociação ou pressão, foi na questão de estarmos a ser, peço desculpa ao termo, levados para uma questão de nos quererem impingir 200 e tal mil euros por uma coisa que custou 1 milhão, no mínimo. Portanto, isso. E depois, a aceitação de alguns municípios e de outros não, efetivamente, se calhar o termo mesmo é negociação. É que alguns têm tudo, outros não têm nada, outros têm muito pouco. E eu preocupa-me isso. Também noutras matérias, nomeadamente na saúde, já o disse publicamente, a nossa escola está referenciada, a Escola Básica de Bouzela está referenciada, tem 51 anos, está referenciada e estamos a desenvolver o projeto de remodelação da Escola Básica. Ela foi considerada recentemente numa terceira prioridade. Quando os dinheiros não são nacionais, europeus, PRR,
já não foi colocada como prioridade. Quando vier o 2030, se a nossa escola não for priorizada como necessário intervir, porque depois não vai haver dinheiro que chegue. Já o disse e reafirmo, o município vai acionar todos os meios que estiver à sua disposição para perceber se houve efetivamente as tais negociações. E estamos a falar não é escolas de A, B ou C, é escolas públicas nacionais. Tem que haver prioridades, as prioridades têm que haver lisura, tem que haver seriedade, tem que haver critério. E os critérios existem. Agora eu não sei, nem nunca nos foi apresentado aos autarcas, os autarcas só são necessários quando é para resolver problemas, quando é para decidir e organizar dinheiro que vem de bazucas, outras coisas, já não são necessários, nem são ouvidos. Como é uma decisão que vamos aqui hoje tomar dos centros tecnológicos, assim, mas os municípios não foram ouvidos. O Ministério lança um procedimento, um concurso, quem quiser vai, quem quiser não vai, e portanto não há uma estratégia para o país, ou para as regiões. As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto absorvem quase metade dos centros tecnológicos do país. Pronto, voltamos atrás. Extensões de saúde. A ACES é o interlocutor local com algum poder de decisão, depois é a ARS. Vamos continuar a fazer as nossas abordagens. Não podemos obrigar, mas podemos demonstrar todo este trabalho de justificação e demonstração de que noutros municípios, na região, já não vou para outras zonas, reabriram as estações de saúde. E nós continuamos com esta posição, que é reabrir as 4. Se há uma ou outra que não tem as condições que foram elencadas quando dessa reunião com os seus presidentes de junta, foi demonstrada da parte dos autarcas. Nós ajudamos a fazer as obras necessárias para criar o conforto necessário para os profissionais e os utentes terem essa comodidade. Portanto, para isso que fizer. A atenção mesmo essa, de facto, os organismos da saúde funcionam local e regionalmente de uma forma diferente de outros ministérios, têm alguma discricionariedade na organização e essa discricionariedade exige esse esforço de pressão e de negociação e de cativação para a nossa intenção política, que é reabrir as 4 extensões, portanto, não queremos deixar cair o assunto. Nós também não, sempre lutamos por ele e é mais que justo queremos e contar correto. com a abertura das 4 extensões, beneficiar a população, e isso é importantíssimo, e era trazer esse assunto à liça, garantir que estamos alinhadíssimos com aquilo que foi feito para reabrir as extensões e sugerir que esse tema seja revisitado, quer junto do ACES, quer junto da ARS, se for considerado oportuno. Certo. Isto, e da nossa parte, é o que tínhamos a dizer. Obrigado. Quanto ao período de ordem do dia, então iniciávamos sim agora com a apreciação e aprovação da ata de 28 de julho. Alguma questão, observação? Sim, nós temos aqui, nós votaremos favoravelmente à ata, com 3 correções mínimas, portanto, alterando aqui o fraseamento relativo à demolição daquele edifício, portanto, uma sugestão simples, depois gostávamos que fosse incluída aqui na página 10, na 11ª alteração às grandes opções do plano. Eu creio que o Sr. Presidente não esteve nesta reunião, mas foi mencionado que uma destas alterações estava relacionada com a mobilização de um valor adstrito à formulação do projeto de requalificação da Escola de Campia para reforço do orçamento das festas de Castelo. Eu julgo que esta reunião estive. Foi a última reunião. Foi a última reunião. Mas foi o Dr. Carlos Oliveira que falou sobre isso. Certo, ok. Mas eu estive na reunião, Sim. está aqui. Pronto. Sim. Sim, estou. Estive. Pronto, com gostávamos essa... que ficasse aqui esta menção. Sim. Portanto, também para ficar sinalizado que Certo. em breve terá que haver uma ou outra movimentação para reforçar a publicação do projeto da Escola de Campia. Pode ser? Sim, depois faz mexer. Está bem, está bem. Acho que foi na 11ª. Mas os valores em concreto é o que o Carlos tem. Sim, penso que é nessa primeira que vai à Assembleia. Certo. Ok, obrigado. Vamos então colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade. O segundo tem a ver com a escola, o agrupamento de escolas de Vozela Campia, é o protocolo de parceria entre o município e o agrupamento, que é um dos requisitos para o mérito, também ajudar ao mérito da candidatura aos centros tecnológicos de informática. Eles são temáticos, como sabem, podem ser industriais, de informática.
estão direcionados para a nossa região, Cima Visão de Lafões, para 14 municípios, apenas 8. Apenas 8. Estamos a falar com escolas potencialmente a poder concorrer, largas dezenas delas. Isto para voltar atrás. Não houve uma preparação deste dossiê e até das temáticas setoriais dos centros tecnológicos, o território, com as escolas. Portanto, há este tipo de candidaturas, quem quiser concorrer, concorra. Quer dizer que só 1/5 das escolas da região é que poderão candidatar a este, ou terão mérito, ou dinheiro, ou aprovação para ter um centro tecnológico. As nossas 2 escolas, neste caso o agrupamento de escolas, pode concorrer Vouzela e Campia, o agrupamento, ou seja, ensino público, e a Escola Profissional de Vouzela, vão as 2 candidatar aos centros tecnológicos especializados, a Escola Profissional na área de industrial, E dá de vir esse ponto? nada de vir, e o Centro Tecnológico Especializado na área da informática do agrupamento de escolas de Vouzela Campia. Portanto, esta proposta para que seja aprovada e poder, como disse, reforçar aquilo que é a proposta que vai ser apresentada brevemente. Há uma questão? Podemos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os 2 contratos, o ponto 3º e 4º, a freguesia de Ventosa e a freguesia de União de Freguesias de Carvelo de Gramilhas, os contratos interadministrativos de delegação de competências, que já... 4 e 5. Desculpe. Penso E também, que e 5 com Fatão Ferreira das Donas, sim. Para análise, que também já tivemos a oportunidade de falar em reuniões anteriores sobre este assunto. Há uma questão? Há aqui umas questões. Primeiro, prende-se com o seguinte. Há aqui diferenciação nos 3 contratos, portanto, os que estão abrangidos nos pontos 3, 4 e 5. Uma das rúbricas é quanto ao pagamento ao quilómetro, sendo certo que, no que diz respeito ao contrato, deixe-me só confirmar, por favor, ao contrato de milhas, portanto, não estabelece pagamento ao quilómetro qualquer verbo, ao contrário dos outros 2, portanto, Não, o de Câmara... O Ventosa. Será o Ventosa. Não é? Posso ir? Não, o de Câmara e Carvalho Vermelhas apenas estabelece um pagamento, portanto, mensal à ordem de 750 euros. Não é? É para uma colaboradora, não é para, julgo eu, para os transportes. Não, penso que é para o mesmo. Chamar o Posso contrato. ter visto mal. É, julgo que sim. Há dois de transportes e uma de uma colaboradora. O colaborador é a Câmara, acho Ok, eu. pronto, ok, está esclarecido então. É isso. Pronto, a segunda questão Os dois tem a são ver é com o contrato, portanto, aqui de Fatão Ferreira das Donas, que, após uma breve análise do mesmo, estabelece aqui, portanto, a obrigatoriedade, chamemos-lhe assim, de transporte dos alunos, e note-se que nós não estamos contra qualquer medida que apoie a frequência dos alunos pelos estabelecimentos escolares. Apenas se nos suscitou aqui a questão é do porquê este protocolo ser celebrado pela União de Freguesias de Fatão Ferreira das Donas, estabelecendo aqui um compromisso de transporte de alunos para a freguesia de Monsanto. Queria que me concedesse aqui alguma explicação do porquê, e do porquê que, neste caso então, se é para transportar alunos para Monsanto, porque é que não foi celebrado um contrato com a freguesia respectiva de Monsanto? Porque não tem viatura, neste caso, própria à Junta de Freguesia. Então é essa a justificação. É essa a justificação. Ok. E para garantir que as crianças possam ir para as escolas selecionadas. E é nesse sentido. Desculpe. Garante a manutenção de ambas, digamos, os estabelecimentos. Sim, daquelas crianças que estão, julgo que é a Feira das Donas, querem ir, que estão mais próximas para a Monsantos. Porque há frequência repartida nos 2 polos escolares. Exatamente. Não é? Ok. E, portanto, é essa gestão, porque estamos ali a um recurso e se o transporte passa ali perto, pode levar mais 2 ou 3 km as crianças ali ao lado. Certo. E faz que a Junta de Freguesia assume isso e ajuda-nos nesse processo. Globalmente é isto. Agora, depois, ao pormenor, não consigo precisar se a criança, qual é a aldeia ou qual é a família em concreto, mas interessa é o processo, não é? Que é isso que o vereador está a explicar. Sim. Não, era mais até Não, justificação. perguntou, porque é que não é a junta local a Vazelo? Não tem viatura, nem tem condutor nesse para sentido. garantir esse Sentido, mesmo claro. transporte. Até porque poderia-se levantar aqui questões da transição de alunos
para uma só escola em detrimento da outra, e portanto Claro. prejudicando aqui também uma ou outra. Não é? Sim. Mas Não, mas o isso plano foi vai ter a gerido de apresentação. forma Exatamente. harmoniosa. Pronto. Não está aqui em perspectiva, claro, restringir a frequência de alunos numa escola em particular. Pronto, é só mesmo por essa Claro que razão. não. Muito bem. Bravo. Vamos votar os três em conjunto ou diferenciados? Sim. Então, os três em conjunto. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado os 3 pontos por unanimidade. O ponto... Estão os presidentes de junta confortáveis? Estão, claro que sim. com a- Sim. Não trazíamos um documento sem, do outro lado, as coisas estarem estabilizadas. Depois, o 6º ponto, a aquisição de 3 artigos na freguesia de Queirã, tem a ver com o espaço que estamos a intervencionar no Alto Castro e, portanto, nos locais onde há vestígios que estão identificados arqueológicos, estamos a fazer a aquisição progressiva para poder salvaguardar, porque são espaços, nos termos da lei, que estão, têm condicionalismos, não tem que ser o proprietário a ter que, sabe que não pode intervencionar ou fazer operações que vão beliscar aquilo que é o potencial do património que existe. E, portanto, fizemos acordo com estes, para já, com outros, mas também com estes 3 que estão aqui em decisão, para a aquisição de 3 prédios rústicos neste espaço. Alguma questão? A minha questão levanta-se ao frente só com a discrepância dos valores, portanto, eu presumo que isto não é um valor fixo para a aquisição dos prédios, não é? Não, é um Supõe a valor, negociação. não, é um valor fixo para, naquele espaço, naquele contexto, igual para todos. Não será bem, Sr. Presidente, porque eu, portanto, tenho de memória e conhecimento, e posso até fazer a escritura, em que naquele local em particular foram adquiridos ao preço de €1 ao metro quadrado, portanto, vários prédios lá. E este em particular, portanto, está a ser adquirido ao preço de 50 cêntimos. Portanto, não será um preço unitário. Mas tem que nos comunicar... Atenção, Não, estamos a falar para o fim do património. Sim, É disso que estamos a eu falar. Sim, na mesma, Mas depois tem que me trazer qual é esse Trago. caso, que eu não tenho conhecimento, sinceramente. Foi pago, portanto, a área, posso já dizer de memória, 2.500 metros quadrados, portanto, ao preço no global, eram 4 artigos, 2.500 €, portanto, e foi há sensivelmente meio ano, mas se quiser eu faço chegar a escritura, não há qualquer problema. Tem que se ver, sabe bem feito. Eu vou-me abster de votar neste ponto, uma simples razão, posso já antecipar a decisão de voto, o porquê, porque num dos artigos em questão eu tenho acesso por um dos prédios e, portanto, acho que não quero correr o risco de estar aqui a tomar decisões em conflito de interesses, mas questionei só a questão do preço, exatamente por estas discrepâncias. Certo. Se há uma justificação, se não há, ou se pressupõe a livre negociação do preço. Não é? Pronto, este processo tem sido conduzido em conjunto e, sobretudo, pelo nosso Departamento Cultural e com o Sr. Presidente da Junta a ajudar por causa de conhecer aquele espaço, mas a indicação, julgo eu, o Engenheiro Pedro também poderá ser, eu julgo, é o valor igual. Mas podemos esclarecer em função desse caso concreto. Depois apresentamos o caso. Posso já referir, olha, a um senhor, portanto, eu não vou referir o nome por Claro. razões óbvias, não é? Mas a um senhor da mesma localidade, portanto, o titular destes prédios, foi adquirido, portanto, 4 artigos, 2 que foram alvo de um processo de justificação, ou seja, que nem estavam titulados no nome dele, teve que ser um processo de justificação, e outros 2 estavam no nome, e, portanto, a área total eram 2.500 metros quadrados, foram adquiridos por 2.500 €. Escritura pública celebrada no cartório notarial do Dr. Nuno, Sim, portanto, se quiser faz mas temos que analisar, porque agora assim de repente não consigo. Não. A nossa Mas, questão era se seria para o mesmo fim. Pode haver aqui diferenças exato, preço, do uso, qual é o critério do uso, não é? Não é? Agora, Portanto, a nossa estratégia foi, para aquele espaço, que é um espaço ainda significativo, estes locais estão identificados pela Universidade de Nova Lisboa e do Algarve como sítios com património justificável e para as pessoas ficam condicionadas a poder fazer ali o que quer que seja. Então adquirimos e passamos para interesse público, fica municipal. Foi essa a estratégia. O valor da referência em metro quadrado, 50 cêntimos. Aquele espaço, foi isso. Portanto, se houver alguma questão, alguma discrepância ou necessidade de esclarecimento, faremos assim que nos apresentar o caso concreto. Está bem? Ok. Vamos colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenho, pelas razões já indicadas. a questão da formação do preço de marco, acompanhar a Ok. abstenção. Com 2 abstenções. O ponto seguinte é um protocolo de disseminação com o Governo Regional do Príncipe, é uma bolsa de estudo. Sra. Vereadora, eu julgo, não tenho o processo, mas eu posso resumir que um dos alunos que está na nossa escola profissional é apenas um aluno que estamos a falar e que ficou, julgo eu, Palma pode precisar, qual é o valor, se fizer o favor? 1.100 €. 1.100 euros. Uma eventual majoração de 200 € ao valor.
Certo. Eu a informação, peço desculpa. São casadores, alguns saem, ou vão a casa, ou vão ter com familiares, social. Neste período agora de férias, não é? Outros ficam. E é para acomodar essa questão para eles não ficarem sem desprotegidos, exatamente. É 1000 euros, não é? Peço desculpa. Penso que sim. Não tenho aqui agora o valor à mão, mas o Palma normalmente dá-nos aqui este... Eu tenho acesso, mas eu já confirmo. Eu confirmo já que tenho aqui. Se fizer o favor, já agora... Tem 1000 euros. É? Tem 1000 euros. Ok. Pronto, é só para acomodar essa questão, Sim. depois daquilo que foi dito. Então vamos colocar a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. A Associação Voz da Terra, 8º ponto, atribuição do apoio pontual. A vereadora doutora Carla Maia fará o favor de explicar. Ora bem, então nós no dia 12 de maio nós liberamos aqui o apoio a uma atividade pontual do Grupo Vozes da Terra que tinha a ver com a edição do livro no valor de 1.339 euros. Portanto, o que nós trazemos aqui hoje, no fundo, é uma autorização para a aceitação de uma nova da natureza de uma nova despesa. Isto porquê? Porque no decorrer daquilo que foi a candidatura apresentada que levou à deliberação em maio, agora quando foram apresentadas as despesas, aparece-nos uma despesa para um pagamento de uma artista, naturalmente que nós confirmamos que ela estava porque esteve presente, e como as despesas apresentadas são inferiores ao inicialmente previsto na candidatura, aquilo que nós estamos aqui a propor é a aceitação desta fatura, do pagamento desta artista, porque não vai, portanto, influenciar depois aquilo que foi o valor do investimento elegível e o apoio que foi concedido. Portanto, não ultrapassa os 1.399 euros. Foi o que foi aprovado em sede de reunião. Em 12 de maio, sim. Apenas é só... Sim, corrigir, mas tem que ser autorizada a nova natureza da tipologia da despesa. É só isso. É aceitar a redistribuição do Isso, montante, sim, incluir sim. uma rubrica Sim, para ali, pagamento. sim, exatamente. Muito bem. Podemos votar isto. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Voltando atrás, o valor não é 150 euros. Pois. É 150 euros. Nós é que não Os tínhamos- 1000 Era têm a ver a com segunda fase a das segunda bolsas. fase, é das bolsas. Então, Tá bem. apenas fazer esse acerto dos Tá bem, 150 sim, euros, está bem? Foi um... Eu estive aqui a ver, entretanto, porque eram Sim, mas muitas nós folhas e fizemos estava na exatamente. última nota qual era o valor explicativo Aliás, dos eles até serviços. costumam voltar sempre esse montante, não é? Nas Sim, mas- últimas apreciações que temos feito. Isso. Só que estava ali muita informação e tínhamos que ler só ali 2 parágrafos finais para saber qual era o valor. O 9º ponto, então tem a ver 5, esta bolsa no valor de 1000 euros, que é a atribuição das bolsas de estudo ao ensino superior, segunda fase. Senhora vereadora? Sim, eu posso explicar, portanto, se recordam, nós temos uma fase, digamos assim, normal de candidaturas que já deliberamos, portanto, já foi, todo o processo já está concluído. Entretanto, com o plano de reação face à pandemia Covid-19, portanto, nós criamos aqui uma nova fase de candidaturas, no fundo, para dar oportunidade também a alguns alunos que se tinham candidatado na primeira e que não tinham cumprido com aquilo que eram os requisitos de candidatura, nomeadamente documentos que são fundamentais para a sua apreciação. Portanto, abrimos, e eventualmente para pessoas que não tivessem tido conhecimento. Abrimos então uma nova fase de candidaturas ao abrigo do plano de reação da Covid-19 e tivemos 5 candidaturas. Portanto, destas 5 candidaturas, 2 apresentaram todos os elementos que estavam em falta durante o período da audiência dos interessados, sendo que 3 não apresentaram qualquer documento no período da audiência dos interessados. Dessas 2 que apresentaram todos os elementos, uma, portanto, foi elegível, portanto, estava dentro daquilo que são os critérios definidos para a atribuição da Bolsa de Estudo, e uma outra, portanto, excedia aquilo que é o rendimento mensal per capita do agregado. Portanto, estamos em condições de liberar aqui aquilo que é a atribuição de uma Bolsa de Estudo, portanto, à candidata, à aluna que está aqui presente na informação. E sim aos 1000 euros. Sim. Que aos 1000 euros. Há uma questão? Não. Podemos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pedia também à vereadora para explicar o projeto 10º, Lafões Terra de Cultura, pagamento do prémio de atribuição do Curto Lafões. Esta é uma das atividades que enquadrada no projeto da Programação Cultural em Rede, que engloba os municípios de Vozela, São Pedro Sul e Oliveira de Frades.
e esta é uma atividade em que se pedia, portanto, no âmbito daquilo que é o regulamento de curtas, que se fizessem, portanto, curtas relacionadas com a região de Lafões, e já foram, portanto, exibidas, já foram, portanto, atribuídos os prémios, sendo que ficou definido ao município de Vozela, portanto, o pagamento do segundo prémio. E o pagamento do segundo prémio implica, portanto, o pagamento de 2.000 euros, mas depois há o imposto de selo, que prefaz para um valor de 3.076,92. Pronto, os 2.000 são pagos diretamente ao premiado, portanto, o outro, o restante valor, será o município a suportar, para não ser um encargo para o premiado. Não deixava de ser prémio. Deixava de ser um prémio, mas uma penalização. Sim. E o imposto de selo corresponde a que valor? 1.076,92. É o que está tabelado. Corresponde a mais 50%? É. Mais de 50%, sim. É um bocadinho de imposto de selo. Um bocadinho. Pronto. Portanto, o valor total de decisão nestes termos é afetar a este 2.000. projeto 3.776,92, vamos ter que pagar o imposto representativo, e atribuir os 2.000 euros enquanto prémio ao premiado, ao segundo prémio. É isso. Depois o primeiro e o terceiro prémio serão da responsabilidade Dos dos municípios de Oliveira de Frades e São e São Pedro do Sul. Então o primeiro fica a cargo de Oliveira de Frades e o terceiro a cargo de São Pedro O cargo dos dois. Ah, é? É 2.000 euros, cada município tem que pagar 2.000 euros. Portanto, a nós, portanto, calhou-nos o número redondo. Ok. Portanto, eles depois. Senão seria o primeiro e terceiro. Exatamente, a nós calhou-nos o número redondo. Pressuponho que haja coletividades ou entidades a participar neste. Aliás, o fundamento deste projeto foi isso mesmo, foi criar, depois da pandemia, reativar os grupos culturais e os artistas da região, no seu todo, candidatura no seu todo. E então tivemos, como verificaram, temos de verificar todos, na região, interação na região de Lafões e outro projeto também com Sever de Volga. Cultura entre Pontes. Cultura entre Pontes. Esta participação era uma participação individual, não coletiva. Portanto, houve. Não era direcionado propriamente para associações. Mas houve muitas entidades a participar já agora? No Porto de Lafões houve houve pessoas, houve 6 candidaturas. Em Vozela, no Conselho de Vozela? Em Vozela nós tivemos 1, 2, 3, se não me engano, das 6. Sim. Quais foram já agora, por curiosidade? O nome dos projetos? Sim. O bronze e o notívago. Depois havia uma coisa. Tem os nomes, são projetos que têm nomes específicos, não é? Que fizeram curtas e apresentaram. Aliás, até foi no Cine Teatro, não é? A exibição. Exibição. Foi agora recentemente? Já há uns meses. Já foi há alguns meses, sim, Uns foi 4 apresentado. meses, Entretanto, não houve sei, aqui 3, 4 algumas meses. alterações também por causa da questão do Covid, tivemos que reagendar depois a sua exibição, mas. Ao cabo, são projetos de criatividade em que, com filmes, com áreas temáticas, mas o que o vereador estava a referir, eu julgo que era com o projeto Lafões Terra da Cultura, também tem a ver com este chapéu, não é, do projeto, é uma das vertentes deste projeto. Tivemos grupos a atuar, nossos, nos outros concelhos, e a serem compensados por essas atuações, por um enquadramento deste projeto Lafões Terra da Cultura. E, portanto, houve muitas participações das bandas, dos ranchos, dos grupos cantares. É a ideia. O projeto ainda está em funcionamento, vai agora terminar em novembro, um deles, e outro termina em setembro. Mas o objetivo foi mesmo esse, era no fundo também reativar aqui aquilo que é a componente cultural, e as entidades que foram as coletividades, grupos, bandas, grupos de cantares que foram tão penalizados pela pandemia, portanto, serem objeto de gratificação, não sei se eu quero Sim, correto. Compensação pela sua... O seu mérito cultural. Sim, e Sim. tinham era que fazer nós aqui... não tivemos conhecimento e, portanto, vou ouvir isto em primeira mão e, portanto, Sim, mas faz todo sentido as questões, não é só por isso. Este projeto remonta a 2020. Certo? Foram aprovados em 2020, mas foram exibidas as curtas metragens agora. Nós estamos Não, a este resumir foi há isto 4 meses. só, nós estamos, o Lafões Terras de Cultura não podemos resumir só ao curtas. O Lafões Terras de Cultura é um conjunto de atividades que desde o património musicado, desde o polifonias, desde o filarmonias,
tem um conjunto de atividades em que permitiu que as nossas coletividades, nomeadamente grupos de cantar, ranchos, bandas, pudessem participar e ver este intercâmbio, esta itinerância entre os 3 municípios e cada uma destas associações, portanto, ser compensada pela atuação que vai fazer a Oliveira, vai fazer a São Pedro, vai fazer a Vozela, portanto. Mas a questão do Tiago está relacionada com esta ação em concreto, independentemente de ser um programa mais vasto, tomamos conhecimento agora que houve a exibição de um programa que estamos aqui a validar financeiramente e que validaremos com todo gosto, cuja exibição ocorreu aqui há uns meses, não é? Sim, eu não tenho presente, sim, já foi. Não tenho presente nenhuma menção nem na informação inicial antes de reunião de Câmara. Mas não tinha que existir no sentido da... Temos que ver na informação. Depois já ter sido sim, mas é capaz de estar na informação para a estar na informação e nas informações que prestamos em todas as reuniões de Câmara. Não, mesmo a informação prestada, que são as notas de imprensa que a gente normalmente divulga, não é? Nós gostávamos, acho que já manifestamos esta vontade em alguns momentos, gostávamos de estar a par das iniciativas que o município desenvolve, sempre chamamos da agenda cultural, já aqui bastante chamada, e dela ser organizada para a não sei se é possível diligenciar nesse sentido, mas não acontecer estar aqui a falar do evento que aconteceu, que até vamos financeiramente, depois de pouco tempo ter a possibilidade de participar. Até porque nós mostramos o tempo inteiro, a nossa vida profissional já lá fora, se quiserem ter a gente a mandar já Nós vamos enviar as informações e está sempre à disposição. Agora, esta questão foi, se não estou em erro, foi há 3, 4 meses que aconteceu e até foi bastante divulgada e lançámos à nossa região essa possibilidade das pessoas concorrerem. Tivemos um bocado os trabalhos da região, portanto, é correto e positivo. Conselho. Mais uma vez, a informação que nos foi feita chegar, todo o vocabulário utilizado está no futuro. Sim, já é. Ao longo dos grandes desenvolvimentos e dando está previsto, desenvolvimento da cidade, portanto, tudo futuro. E vai com essa o início da informação que tem presente foi o processo inicial da... Sim, exatamente. Foi projetado em termos temporais para o futuro. Ok, muito bem. Vamos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. O 11º ponto, operações orçamentais, de 2.997.271 euros e 4 cêntimos. Operações não orçamentais, 50.049 euros e 98 cêntimos. Autos de medição, Paulo Criativo, António Lopes Espina, o auto número 1, o valor total 9.048 euros e 21 cêntimos. O auto número 1 também, relativamente ao Polo Criativo, 30.474 euros e 4 cêntimos. O auto número 24, o valor total com IVA, 31.562 euros e 75 cêntimos. Portanto, são os 3 autos. Desculpe. O auto número está a ser 24. Não, esse é só da... Não, é só da laje. Está aqui o total comigo. A segunda página, ok? Certo. São os 3 autos. Exatamente. Certo. Vamos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Sim. 2 abstenções. Certo. Aprovado por maioria, 2 abstenções. O último ponto tem a ver com a atração do empréstimo bancário para afetar a rede de esgotos, a Campilha e a Queirã.
o valor total dos dois de 267 mil euros, de modo a dar continuidade em Cairã, neste caso, à infraestrutura que está a ser desenvolvida presentemente, neste caso, sobretudo a ETA e ampliação do sistema também a outras aldeias. Temos a expectativa, ainda antes do final do ano, de ver apoios no âmbito dos programas. É indicado que possa passar para a CCDR este programa quando era central no POCU, que era o programa que financiava diretamente e era gerido de forma autónoma. Temos a expectativa que os dois sistemas sejam financiáveis e aí este valor até fazer parte do autofinanciamento e não do investimento total. Mas nesta data de hoje ainda não há abertura de avisos, não há compromissos e tipologias de como é que isto vai ser gerido, portanto aguardamos as orientações. Até lá queremos continuar a que os dois sistemas possam continuar a ter obra de intervenção. Este processo vai agora ser lançado, agora com esta decisão, às entidades bancárias a concorrer. Depois, a que for mais vantajosa, será novamente aprovada em reunião de Câmara, depois irá à Assembleia Municipal e depois o Tribunal de Contas irá também dar o seu parecer. Portanto, são estes passos que seguem. Há uma questão? Muito nisto na técnica, mas já vamos entrar nas justiças do Paulo, nomeadamente no que diz respeito às opções nos critérios da proposta, quer a organização das relações jurídicas, quer as condições contratuais, e tínhamos a indicação de duas questões relativamente ao que é urgente nesta regra. Portanto, nós temos em vista que será para iniciar a deslocação em Cairã e a deslocação em Cairã. Em Cairã, supõe uma das parcelas que seja a intervenção da parte que já está em obra, o Sr. Fernando já referiu, mas queremos saber em concreto qual é a área e a secção que está em causa, nomeadamente o mesmo dia, e precisamos saber qual é que é este empréstimo inicial, que seja suficiente para fazer face à conjunto investido. E em Cairã temos um projeto pronto. O projeto está pronto há um tempo, temos a expectativa, volto a reforçar e a explicar, que havia um acordo entre os municípios da região Viseu, São Pedro Sul, Vozela, Alva do Castelo, Vila Nova de Paiva, Sátão e Mangual, Pinhelas, para fazer um sistema agregado em que no quadro comunitário que está a terminar, só Vozela tem uma expectativa de investimento de 3,5 milhões de euros, em que tem água e saneamento ao rastro, tem Campia a ampliação, tem Cairã, Loumão e terminar Carvalhal de Estanho. Esse projeto foi desenvolvido durante 2 anos no município de Vozela, falamos no nosso caso, investiu 100 mil euros em projetos e à última da hora, passado 2 anos de trabalho, houve autarcas que correram a borda e aquilo que era a expectativa de termos aprovados 17 milhões de euros, que só Vozela era 3,5, ficou em águas bacalhau, só que não ter. Como temos esses projetos prontos e a expectativa de... E aliás, já agora diz o seguinte, à data, o município de Viseu, o Sátão e Vozela levaram a decisão à Câmara e à Assembleia Municipal estava tudo tratado. Outros municípios não o fizeram, não só prejudicaram-se eles, mas prejudicaram também aqui o nosso caso em concreto. Este investimento já poderia estar em desenvolvimento, em obra efetiva. Entretanto, como disse, estamos na expectativa de Portugal 2030 possa financiar substancialmente estas duas redes de votos, e aí a nossa intenção é fazer um alargamento progressivo da malha, fazer a etapa, neste caso em concreto, em Cairã, depois estender, interligar este sistema agora que está instalado, com a estrada em Cairã, fazer a etapa para receber aquilo que vão ser o desenvolvimento deste projeto mais complexo e mais arrojado.
porque estamos a falar de um investimento só em Queiré pode ser superior a 1,5 milhão de euros para conseguir satisfazer aquilo que é o projeto está pronto. Quanto a Campia, a nossa intenção é que já temos a verba para alocar a verba específica para a água no Crasto, com esta intenção, com esta verba, mais além do reforço municipal, mesmo que haja atraso do Portugal 2030, quando abrirmos a vala no Crasto para a água, também colocar logo o saneamento. E depois, numa segunda fase, e havendo esse reforço dos investimentos ou destes dinheiros direcionados aos fundos europeus, nossa ideia é, na zona de Campia, fazer em várias fases, se possível só uma era o ideal, mas se assim não for, desenvolvermos também no centro de Campia a questão do saneamento básico, com a ETAR a ser instalada numa zona já pré-definida, está no projeto, na direção Mas esta primeira fase tem que ir para a direção do Crasto, exatamente, nós estamos a abrir a vala para a água, vamos logo colocar o saneamento. Faz todo sentido. E na segunda fase, Campia, sim. E aí a nossa expectativa é que haja já um reforço em termos temporais, não é? Que já haja algum 30 que possa fazer a obra. O ideal era a totalidade da aldeia. Se não for possível, vamos fazer por fases. E se não houver o limite, a nossa ideia é que, se não houver, quando vierem mais para o final do ano, a clarificação de como é que vai ser os juros europeus, se há alguma coisa falhar, há alguns recursos municipais dar continuidade ou também remover, estamos margens para esta bancada para uma segunda fase. Portanto, é nesse sentido que nós estamos a estruturar estes dois planos. A utilização é numa zona abaixo do quartel da secção de Campia. Já está tudo, exatamente, o centro vai levar mas isso está previsto, está calculado, estas obras, como sabemos todos, são sempre mais caras, não é? Agora, aguardamos ainda depois os financiamentos caríssimos que nos venham ajudar, porque, como vos digo, esta questão, por exemplo, a minha área de saneamento estava neste plano, total 3,5 milhões. Agora andamos aqui a ter que travar ou não ter taputa naquilo que era uma expectativa que estava muito bem estruturado para acontecer. Mas em relação a questões em relação à Queiré, só para termos a primeira fase, qual é o objetivo em intervir naqueles espaços? Fazer a ETAR para aceder a esta conduta e depois, em função da introdução do final do ano, como expliquei, perceber se vamos ter os recursos necessários para fazer logo a totalidade, por exemplo, do Lomão, concluir em toda a aldeia de Carvalhal está concluída, só está a parte que foi integrada em Santos e outra parte em Carregal, a etapa Carregal. Portanto, queremos depois, progressivamente, também Queiré, completar Queiré e fazer essa ampliação. Os nossos serviços técnicos têm pensado, em princípio, começar pela ETAR, que é fundamental para o processo, e depois fazer a ligação da lavagem para ir nas estradas principais. Quando tivermos aqui um reforço financeiro, vai-nos permitir criar toda a malha no interior, uma malha mais fina, não é? Definitivamente, a redação desta verba, das Figueira, SIS, ao já sai, com o complemento da identificação da essa é a proposta dos nossos serviços técnicos. A cidade já agora localizada na zona mais baixa, na estrada aqui. Na influência do Nova Queiré, junto ao... Exatamente. Sim, a 337 também. E quando há aquele corte, sim, era o fogo. Sim, também tem a informação das obras. Temos uma questão que nós ainda estava da minha estava a dizer que no tal plano a estratégia de fazermos um investimento arrojado de 3,5 milhões à data também tinha a minha área de saneamento que tivemos a recorrer à empresa da Câmara, como sabem, para conseguir ter a obra à data, senão não era possível, porque falhou esse não, essa aí já está adjudicada este ano também.
Estamos a falar destas que estão a iniciar, os bancos agora vão apresentar a proposta, a seguir virá a Câmara de Decisão final, depois a Assembleia Municipal, Tribunal de Contas, depois podemos alcançar financiamento. Vamos colocar a votação. No voto de conta, quem se abstém é aprovado por unanimidade. Só para deixar a declaração, está relacionada com a reclamação do processo de contrato. Nós estamos a ajudar realmente a entender que é mais este projeto e os factos são para deixar ressaltar na programação do documento técnico que vai ser presente da proposta que está a iniciar a Ok. Pronto, dou por concluído os trabalhos, agradecer a presença de todos e para quem vai de férias, boas férias. Por acaso,